Será? Bem, se estiver tudo dando certinho, a gente já está começando. Hoje vai ser o nosso 13º encontro, 13ª vez que a gente vai se falar um pouquinho sobre temas associados a cuidado paliativo. O controle da coisa, do esquema já entrou, então se a Lili entrou, significa que está funcionando, está dando certo. Boa noite. Esse é o nosso é a 13ª vez que a gente vai conversar, o 13º Pali Night, veja bem. Um projeto que era para ser um projeto semanal, da gente toda vez se falar, toda semana. A gente não tem tido como fazer toda semana, mas pelo menos quinzenalmente estamos aqui conversando um pouquinho de maneira acessível, simples, rica, responsável, sobre temas que são temas associados a cuidado paliativo, com especialistas em cuidado paliativo e em assuntos também que são casados juntinhos com cuidado paliativo. Isso aqui é para profissionais de saúde, para estudantes da saúde, para pacientes, para famílias de pacientes, para pessoas que pelo menos tenham curiosidade de entender um pouquinho mais desse universo, desse assunto. Hoje a gente vai receber a Júlia Jalbut. A Júlia já está aqui chamando. E como eu sou uma pessoa não muito esperta nessas artes, vamos ver se a conexão vai dar certo, se a Júlia entra. Tá vendo? Oi! Peraí, deixa eu me ajeitar nesse quadrado de baixo. Veja bem, se até a gente consegue, significa que não é tão difícil, né? Meu marido tá lá em cima rindo que eu tava nervosa, que tava sem bateria. Mas tá dando certo. Tudo certinho, Júlia? Tudo, Cá. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô. Beleza, tudo bem? Boa noite. Obrigada por Boa noite. ter aceito essa conversa, ter aceito vir aqui bater um papinho. Estou muito feliz, até porque eu tenho um carinho gigantesco, especial por você, por toda a história que você... Eu não vou dar spoiler, não vou começar a falar aqui para poder não perder a graça também, mas eu acho que é um assunto tão sensível, tão especial que a gente vai falar aqui. Eu só tenho que te agradecer por ter aberto essa porta, essa oportunidade. Eu te agradeço um monte pelo convite e sou uma admiradora sua, te conheci através da Rê e desde então fico te acompanhando e acho maravilhosa a tua iniciativa de fazer essas lives, de falar sobre isso, acho que é muito importante, então fiquei super honrada com o convite, estou feliz de estar aqui. Obrigada. Júlia, vou apresentar um pouquinho da Júlia profissional. A Júlia ela é graduada em Comunicação e Artes do Corpo. Ela é pós-graduada em Medicina Integrativa pelo Hospital Israelita Albert Einstein. A Júlia integra a equipe de cuidados integrativos do Sírio-Libanês. Se eu estiver falando alguma coisa ou trocando os hospitais, me corrige. Tá certo. A Júlia ela é praticante, ela ensina também yoga, ela é uma pessoa que conhece ricamente yoga, ayurveda, práticas de bem-estar. A Júlia, na verdade, é muito engajada nisso, faz projetos, aulas, cursos que tragam como foco, né, a questão da conexão, do cuidado, das relações humanas. Isso é muito importante. Mas essa é a Júlia profissional, né? Se eu te perguntar bem assim, Júlia, quem é a Júlia mesmo, quando a gente não está falando da Júlia profissional? Quem que é você? Conta. Carol, acho que tem uma coisa que a Júlia profissional e a Júlia Júlia, dia a dia, caminham um pouco juntas. Certamente. Meu trabalho acabou sendo muito uma extensão do que eu buscava para mim, do que eu vivia e eu ia compartilhando um pouco disso. Então, a Júlia, pessoa física, é praticante de yoga, gosta de cozinhar, tem uma conexão com a Ayurveda, eu valorizo muito realmente as conexões humanas e amo fazer essas coisas que eu faço, compartilhar, criar esses projetos, promover esses encontros. Então, acho que são coisas que caminham muito juntas para mim. Essas duas Júlias. Júlia, se tem uma palavra que te define, é a palavra ideuda. E que eu aprendi essa palavra com você, na verdade, né? Eu uso ela desde então,
Mas a Júlia que eu conheço é uma Júlia ideuda. É uma Júlia que a cabeça não para, é uma cabeça criativa. É uma cabeça que está sempre pensando numa coisa diferente, mas sempre casando, né? Essas questões que tenham a ver com relações humanas, com autocuidado, e isso é muito importante. E, Júlia, assim, por que que você faz isso? Por que que você gosta disso? Por que que você faz isso que você faz? Acho que foi uma busca muito pessoal minha, Carol. Eu fui fazer yoga e teatro, que foi minha primeira aventura, eu acho que de escuta e de autoconhecimento, porque eu estava buscando essas coisas para mim. Eu queria me conhecer melhor, eu queria ter uma vida mais saudável e nesse sentido integral, né, considerando todas as esferas que me compunham. E eu fui buscando isso para mim. E, e aí foi uma consequência começar a compartilhar isso um pouco para as pessoas, porque eu vi que para mim tinha sido muito importante ter essas ferramentas e ter esses caminhos. E eu percebia como para muitas pessoas era difícil viver algumas coisas por não ter acesso a essas ferramentas. Então, para mim foi natural começar a compartilhar um pouco disso para que essas ferramentas estivessem mais acessíveis e falar sobre esses temas que eu tenho falado hoje, né, da morte, o luto, os cuidados paliativos, enfim, que depois a gente vai contar um pouquinho do Café com Cuidado, foi porque eu vivi algumas coisas sem tanta informação mesmo, sem tanta educação para esses temas. E fui descobrindo ao longo do caminho o quão valioso e quão transformador era ter essas informações. Então, depois que eu vivi a morte dos meus pais e todo o processo e vi a qualidade como a gente conseguiu viver essas experiências, eu saí delas falando assim, eu preciso contar para o mundo que essas coisas existem, sabe? Que dentro de uma experiência que é dolorosa, pode existir também amor, gentileza, que pode ser uma experiência transformadora, que pode ser uma experiência de conexão. Então, eu saí muito motivada a falar sobre essas coisas e tentar compartilhar com outras pessoas. Perfeito. Quando a gente começou a bater um papinho sobre qual ia ser o tema, né, dessa live, a gente chegou num tema que era um tema grande, né? A gente falava, a gente tem que caber no slide, mas o nosso tema da conversa hoje é a história da perda dos seus pais, como você ressignificou isso e como você ajudou o pequeno, o Martinho, seu filho, nesse processo. Então, nessa nossa conversa, a gente vai talvez abrir algumas gavetas várias. Eu vou, de certa forma, falar muito pouco, porque quem vai contar essa história vai ser você. E se por acaso quem estiver acompanhando a gente quiser fazer alguma pergunta, mandar algum comentário, pode ficar à vontade, eu vou estar de olho aqui e a gente vai entremeando essa conversa. Vamos começar, Júlia. Essa história é uma história de amor, de cuidado, de luto, de ressignificado. Vamos começar essa narrativa devagarzinho, nós duas. Como é que começa isso? O adoecimento da sua mãe, do seu pai? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai, Carol, ele era diabético já e em 2007 ele infartou para valer, assim, foi super sério, ficou na UTI, a gente não sabia se ele ia sobreviver ou não. Uhum. E no ano seguinte, praticamente um ano exatamente depois, minha mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário. Então o adoecimento deles foi caminhando junto. Eles alternavam internações e procedimentos. E foram 12 anos dessa história de adoecimento e de também muitas descobertas dentro disso. Cada um deles de uma maneira muito diferente. Também foi trilhando um caminho. Eu também fui trilhando um caminho dentro dessa história. E eu tô um pouco confusa de como sintetizar tudo. Você falou que o pai infartou em 2007, um big infarto, num paciente que já era diabético, já tinha alguns fatores de risco. Isso provavelmente trouxe um baita impacto na dinâmica dele de vida, na qualidade de vida. Um ano depois, exatamente, sua mãe com diagnóstico de uma doença grave oncológica, um câncer de ovário. Duas doenças que ameaçavam a vida dos dois e dois processos diferentes, dois cursos diferentes de doença, né? Então, provavelmente são duas narrativas que se entremeavam, né, Júlia? Que às vezes um pior, outro melhor, um interna, o outro dá apoio, um mais fraco, o outro mais forte. E provavelmente seu olhar de filha percebendo os dois.
percebendo às vezes a mãe, o pai, e como provavelmente a doença oncológica é uma doença que é mais clara essa evolução, provavelmente você conseguiu perceber talvez a sua mãe ficando doente de uma maneira mais clara. É isso mesmo? Acho que sim e não, Carol, porque meu pai. Aham, Acho que. É, porque meu pai acabou internando muitas vezes também entendi. nesse decorrer. Ele teve que fazer vários procedimentos, é, mas. Pera. Eu acho que cada um deles trilhou um caminho muito diferente. A minha Entendo. mãe foi diagnosticada em 2008 com esse câncer, teve que fazer 2 cirurgias, fez quimioterapia por 6 meses e ela ficou 3 anos e meio depois bem, Bom, trabalhando. E acho que para ela foi um grande baque quando ela teve uma primeira recidiva, entendi. porque nesse momento ela entendeu que o que ela estava vivendo talvez a acompanhasse até o final. E ela não tinha essa dimensão no começo. Ela Entendi. passou pelo tratamento e achou que a vida ia seguir e que nada daquilo iria voltar. E eu comecei a acompanhar transformações muito profundas nela no momento em que ela percebeu que seria algo que ela ia lidar, talvez, para sempre, até o final. E que ela teria que fazer para buscar qualidade de vida dentro daquela condição. Então, Perfeito. eu vi minha mãe se aproximando muito dela mesma, se reconciliando, se transformando, se abrindo para muitas coisas. Nesse processo também a gente foi também trabalhando muitas coisas da nossa relação, Carol, porque muitas vezes uma pessoa da nossa família adoece e não significa que você está com a relação super redonda com aquela pessoa, né? Então, quando minha mãe adoeceu, nós éramos próximas, mas eu tinha algumas mágoas com a minha mãe, a nossa relação não estava super lisa. Então, o primeiro momento do diagnóstico dela envolveu, para mim, um sofrimento, porque eu percebia a minha mãe sofrendo e vulnerável, e eu queria, de alguma maneira, acolher a minha mãe, mas ao mesmo tempo também não conseguia totalmente fazer isso, porque tinha algumas coisas que a gente precisava conversar antes daquilo acontecer. Então foi ali, no diagnóstico dela, foi já um processo muito bonito de perceber que outras coisas estavam acontecendo ali. Então a gente abriu conversas, eu e ela, isso no primeiro diagnóstico, em 2008, que foram muito profundas. A gente se aproximou de uma maneira que a gente nunca tinha se aproximado antes. Então, Uhum. daí acho que entra em uma coisa que a gente vai falar, assim, da onde que está, às vezes, essa busca pela saúde e pela cura. O que significa essa cura? De que curas a gente está falando? Minha mãe faleceu em decorrência de um câncer, mas eu pude testemunhar minha mãe trilhando um caminho de cura em muitos aspectos, uma abertura em Entendo. muitos aspectos. E isso foi muito bonito de acompanhar. E meu pai daí já teve uma história diferente, dentro das possibilidades dele, das ferramentas que ele tinha, do que ele conseguia se abrir, ele também foi trilhando o caminho dele. E acho Uhum. que foi um grande aprendizado também poder respeitar um pouquinho os jeitos de cada um, os processos de cada um, até onde cada um deles podia ir. E eu tava no meio dessa história também, é, me cuidando e vendo como que eu ia viver essa jornada, porque o que eu senti também que quando eles foram diagnosticados, pouca informação existia na época sobre tudo isso, não se falava sobre essas coisas, a gente não tinha, sei lá, Aham. Instagram, Facebook, essas lives maravilhosas. Não se falava sobre luto, sobre os sofrimentos envolvidos na doença. Então, Sobre realmente, acolher o adoecer, sobre como fazer tudo isso com qualidade de vida, né? A gente está falando de uma sobre realidade de olhar para a 12 anos pessoa. atrás. Exato, sobre olhar para a pessoa e não só para a sua doença. Uhum. Então, eram conceitos que eram completamente desconhecidos para mim, para Entendo. todos nós. E a gente foi aos pouquinhos descobrindo mesmo, porque a gente foi tentando encontrar caminhos e cada descoberta foi suada nesse processo. Eu imagino.
Eu imagino que muitas vezes até com profissionais que talvez não acolhessem essa demanda, que não entendessem com esse olhar de que, de certa forma, não é só o físico que está padecendo, a gente precisava, às vezes, de ter um suporte social, ou um suporte, um incentivo à prática de espiritualidade, práticas de bem-estar, como estar bem diante de ter uma doença que ameace a continuidade da sua vida, e como você, enquanto filha, pudesse também estar bem, estar inteira, vendo a sua mãe atravessando um tratamento, ficando mais frágil, de certa forma, com uma doença grave, às vezes com prognóstico, e você é muito jovem, né, Júlia? Eu sei que a nossa idade é parecida, mas naquela época joga 12 anos para menos, né? O que você tinha de ferramentas até então e o que você entendia que você podia fazer para lidar com isso, para você estar o máximo inteira possível diante desse cenário? Acho que eu tive um grande presente, Carol, que quando esse capítulo começou, eu já praticava yoga há alguns anos e eu já tinha rotina com essa prática. E isso foi fundamental na minha história, porque eu pude viver tudo isso muito conectada comigo. Acho que eu tinha já algum grau de escuta interna e eu tinha um tempo e espaço para digerir essas experiências diário. Então, todo dia eu subia no meu tapetinho e respirava o que tinha ali. E é isso. Às vezes era uma angústia, às vezes era uma ansiedade. Então era um tempo que eu tinha para ir digerindo essa experiência aos poucos. Uhum. Então, isso foi muito importante ao longo de todo o processo. E acho que a qualidade que a gente foi conseguindo ter, que eu fui conseguindo ter ao longo dessa experiência, tem muita relação com esse tempo, esse espaço, por o fato de ter uma prática. Isso foi muito importante. Além disso, eu busquei ajuda, porque eu percebi que não era só a prática que iria dar conta de tudo que eu estava vivendo. Então, eu fui fazer terapia, eu fui buscar também um espaço para conversar com alguém sobre isso. Eu, anos depois, fiz a pós do Einstein, que não foi por conta dessa experiência, mas tinha relação com isso, eu tinha já um interesse por essas áreas, mas lá também eu descobri muitas coisas e fui me educando mais por esses temas. E aí conheci muitos profissionais que trabalhavam nessa área e foram abrindo portas e janelas. Eu fui ampliando minha visão do que era possível dentro daquela experiência. E isso me ajudou muitíssimo, poder conversar com pessoas e ter acesso à informação. E aí a gente foi buscando apoio de equipes médicas mais alinhadas com o que a gente estava buscando. O primeiro médico da minha mãe era um médico bem convencional, faz quimio, cirurgia e vida normal. Era isso. Quando ela teve a primeira recidiva, era isso. Ah, mais um ano de químio, não tem mais nada o que fazer. Toca o barco. E não era toca o barco, tinham muitas outras questões envolvidas ali. Né? Limitações que minha mãe começava a sentir, uma possibilidade de ter que parar de trabalhar, que para minha mãe era uma coisa super dolorida de fazer e acabou tendo que acontecer. Financeiramente, você tem que se organizar de uma maneira também que Imagino. muitas vezes é difícil, você tem que brigar com o plano de saúde, enfim, tem tantas coisas envolvidas dentro disso e a gente queria que a gente tivesse suporte de um médico que tivesse esse olhar para todas as questões e que ajudasse também a minha mãe a encontrar outras ferramentas, outros recursos para que ela pudesse viver isso com qualidade. Entendi. Duas coisas você pontuou. Uma questão de você se autocuidar e você fez isso de maneira muito intuitiva. Você não era uma pessoa que já tinha estudado, tinha tido acesso à informação, à evidência científica do benefício que é você ter uma prática física ou uma prática de espiritualidade, uma prática mente e corpo para te dar suporte nisso. Outra coisa que você trouxe é você ter profissionais que, de certa forma, olhassem para esse binômio paciente-família e olhassem com um olhar um pouco mais completo, mais holístico e, de certa forma, entendesse que não é só o tratamento físico que está interessando aqui. A gente precisa olhar para outros aspectos que estão fazendo essas pessoas sofrerem. Nesse meio tempo, passou o tempo, você teve um tempo de convivência com a sua mãe doente, você se casou, você engravidou, a vida vai seguindo, né? A vida vai passando. E você teve um neném, não é isso? Sim. A época que você tem o Martim, a sua mãe começa a entrar numa fase de doença mais avançada,
não é isso? De estar mais dependente, mais internada. Como é que foi viver isso, Júlia? Foi intenso e muito bonito também ao mesmo tempo, Carol. Bom, primeiro porque eu vivi coisas com os meus pais que eu não imaginava que eu fosse viver. Então eu não sabia se eles iam estar no meu casamento, ou se eles me veriam grávida, se eles iam conhecer o neto. Então, cada um desses momentos, acho que a gente viveu com uma alegria, com uma felicidade, porque a gente realmente não sabia se essas coisas iam acontecer e elas aconteceram. Ao mesmo tempo, era isso. Eu sabia que a minha mãe estava partindo. Então, acho que eu vivi tudo isso assim com o coração muito aberto, assim, sabe? Todas Aham. essas experiências. A morte da minha mãe aconteceu quando o Martim tinha 7 para 8 meses. Uhum. E eu acho que o fato de eu ter me preparado tanto para o nascimento do meu filho me fez ter um olhar também muito cuidadoso para a partida da minha mãe. Então, para o meu filho, eu fiz um plano de parto, eu discriminei tudo aquilo que eu queria, o que eu não queria, a luz que eu queria para o nascimento dele, se eu queria que as pessoas ficassem em silêncio ou não. Eu fui deixando muito claro quais eram os meus valores para aquele Aham. momento. E quando eu senti que minha mãe estava perto de partir, me veio muito forte essa sensação do nascimento do meu filho. Eu falei assim, eu quero que minha mãe, independente da forma, como for acontecer a morte dela, eu quero que ela parta da mesma forma que nasceu meu filho, que foi rodeada de amor, com respeito, conectada consigo mesma, nós conectados. Então, isso foi uma coisa que me guiou e eu acho que permitiu com que a gente abrisse uma porta também para entender o que era importante para ela. Perfeito. E E é isso, eu estava vivendo realmente o tempo todo, a vida e a morte acontecendo simultaneamente ali na minha frente, né? Eu estava, ao mesmo tempo que dando as boas-vindas para um serzinho, que era meu filho, me despedindo de outro igualmente especial, que era a minha mãe. E ter ajuda nesse processo foi fundamental para mim, para que eu pudesse estar inteira nesses dois momentos. Então, eu fui percebendo bem rápido a necessidade de ter uma rede de apoio para viver tanto os cuidados com meu filho, porque horas a minha mãe precisava de mim, como também ter pessoas que me ajudassem com o Martim, porque às vezes minha mãe precisava de mim e eu precisava deixar ele com alguém para poder Uhum. estar com ela tranquila. Uhum. Júlia, eu conheço a maneira sensível como você teve o insight de registrar isso e, de certa forma, guardar isso de memórias para você, para sua família e, de uma maneira muito gentil, também compartilhar. Eu conheço o Instagram da Júlia, o Instagram da Júlia é aberto e, se por acaso o pessoal tiver curiosidade, fica a dica de dar uma entradinha lá e ver essas imagens. São imagens muito sensíveis, são imagens muito especiais e toda vez que eu vejo, especialmente a foto onde tem um cenário de hospital, o bebê está brincando ali, e você vê a sua mamãe deitada na cama, o bebê brincando no chão. É uma combinação de vida, morte, partida, chegada numa cena. Você olha e fala, caramba. E, de certa forma, falar disso é falar o que é a vida, né? Esse ciclo todo que a gente acaba experimentando. Novamente, sempre o autocuidado, sempre você, de certa forma, né, se engajando em ser protagonista de o que fosse ser o seu plano de parto, a chegada do seu filho, dando para sua mãe também o direito de ser protagonista do final da história dela, elencando junto dela o que fosse importante e fazendo isso acontecer. São esses elementos, Júlia. Mais alguma coisa que você talvez fala, Carol, isso foi importante? Para a partida da minha mãe, Uhum. não, acho que esses elementos. Teve a entrada também dos cuidados paliativos, que foi super Entendi. na reta final. Na Uhum. história da minha mãe, eu vivi essa clássica resistência aos cuidados paliativos. Isso aconteceu. Mas as horas em que minha mãe foi acompanhada pelos cuidados paliativos foi muito importante. Foi bem determinante também para os últimos instantes dela. Uhum. Eu não sei se quer que conte um pouquinho Pode como contar. Temos tá. tempo. Tô tranquila, tô Tá. de olho aqui no relógio.
minha mãe, no ano que ela morreu em 2018. Ela tinha tido uma primeira internação e já estava numa coisa assim que a médica, por mais que tivesse um olhar mais integrativo, que considerasse a minha mãe, né, não só a doença, tivesse um olhar para outras coisas, eu senti que estava meio que rolando uma obsessão terapêutica, assim, sabe? Vamos tentar mais uma coisa, agora vamos tentar mais esse tratamento, de repente talvez isso. E Uhum. assim, minha mãe já estava cansada, sabe? E a gente estava começando a se questionar o que, que vai ser importante para ter qualidade de vida, porque talvez mais um procedimento, mais alguma coisa assim, será que vale a pena? Entendo. E aí, nessa internação, eu trouxe a questão dos cuidados paliativos e foi Uhum. muito louca, assim, a reação, porque a médica que, em geral, acabava passando mais quase até de madrugada no quarto e tudo, ela me ligou e falou, olha, Júlia, eu acho que não é o momento. Eu Uau. acho que se a entrada disso para sua mãe pode desanimá-la em relação ao engajamento dela, ao tratamento e eu acho que não é o momento. Talvez essa equipe entre e não esteja alinhada comigo, eu acho que não Uhum. pode ser bom. Minha mãe estava super cansada e eu senti que naquele momento eu não queria ficar ali batendo de frente com a médica também, que eu senti que ela ficou muito desconfortável. E aí Entendi. passaram-se 2 meses, minha mãe foi internada de novo, que foi essa internação final, na qual ela faleceu. E aí eu tava sentindo, assim, dia após dia, que ela tava se despedindo, que acho que ela ia realmente morrer naquela internação. E eu fui sentindo que eu queria o acompanhamento dos cuidados paliativos. Uhum. E, ao mesmo tempo, tinha essa resistência da equipe. Então, eu resolvi marcar uma consulta para mim. Eu falei, sabe o que mais? Eu vou marcar uma consulta para mim, como filha. E pronto. E isso foi bem no finalzinho, realmente. Eu consegui um horário, marquei. Minha mãe faleceu no dia seguinte. Então, eu marquei uma consulta com o Daniel. E naquele momento, eu tinha certeza que eu queria que ele estivesse ali comigo. Eu queria ter aquele suporte Uhum. para mim e, obviamente, né, para minha mãe, para o meu pai. E a gente combinou que no dia seguinte ele passaria no quarto da minha mãe para vê-la, para examinar, para conversar, enfim, saber Uhum. o que fazer dali em diante. E a Uhum. gente teve uma conversa, Carol. E todos nós conversamos. Eu falei para minha mãe um monte de coisa que eu queria falar para ela. Meu pai falou, meu marido do meu lado só chorava, que era o que ele conseguia naquele Uhum. momento. E o Daniel falou, e logo em seguida minha mãe teve um AVC hemorrágico. E aí desceu, foi rebaixando. O Daniel ficou com o meu pai. Eles criaram um vínculo super forte, que daí foi super importante depois para evolução do meu pai, porque o Daniel foi o médico que acompanhou o meu pai depois, nesse final de vida. Uhum. Então, na vivência, na experiência com a minha mãe, os cuidados paliativos entraram nas 24 horas finais. Mas foi Uhum. muito importante, porque a gente teve uma conversa final muito importante. E do momento que ela teve o AVC até de fato ela falecer, foram mais 12 horas em que ela ficou no quarto. Em que eu estava com o Daniel ali o tempo inteiro e ele me dizendo o que era necessário fazer e o que não. Ele garantiu, ele zelou muito pela minha mãe, pelo nosso bem-estar, de não fazer nenhuma intervenção desnecessária. Uhum. Então, ele foi super protegendo assim esse momento para que fosse uma despedida calma e tranquila, Uhum. como podia ser. E se eu Uhum. não tivesse a presença dele ali, provavelmente teria sido diferente, porque várias vezes entrava um enfermeiro, ou alguém querendo fazer alguma coisa, ou enfiar com um tubo, ou deixar lá na UTI, né, no Sim. pai, etc. Então foi muito importante esse olhar no Uhum. final, mesmo que nessa reta final. Provavelmente, talvez essa presença, né, mesmo nas últimas 24 horas, talvez seja o que tenha garantido, né, um final de história respeitando os valores dela, da sua família, da maneira mais digna possível, da maneira mais casadinha com que vocês já tinham desenvolvido, você com a sua intuição, você com a sua maneira de estar ajudando a sua mãe a ter suporte. E eu, particularmente, não tenho dúvida do impacto positivo que isso teve na fase de luto para você, para o seu pai, para o seu esposo, para o Martim.
também que era uma criancinha, mas que começou a crescer no meio dessa história, né? Você percebe isso, Júlia, também? Totalmente, Carol. Aham. Totalmente. Meu processo de luto foi vivido de uma maneira muito positiva, não sei se é essa a palavra, mas também por conta dessa experiência, de como Uhum. foi a despedida dela, a morte dela. Aham. Acho que foi bem importante para ressignificar tudo, pro o vínculo que o Daniel estabeleceu com meu pai também foi muito importante para o processo de luto dele. Aham. Foi bem importante ter vivido tudo isso com suporte. Muito Entendi. importante. Logo depois, não muito tempo depois, seu pai continua. Você volta para casa do seu pai, mora com ele, as coisas estão juntinhas, não é isso? E ocorre, o seu pai estava sempre pertinho de vocês e o seu pai acaba falecendo de um jeito um pouco diferente, né? Um pouco súbito. Como é que foi isso, Júlia? Tá, vou só então contar isso da casa, que na verdade, enfim, eu Assim, morava com meu marido, né, em um apartamento, meu pai morava numa casa com minha mãe. E no dia seguinte da morte da minha mãe, meu pai falou assim: ah, vocês não querem mudar e morar em casa? A gente mora todos juntos. Eu acho importante falar isso, porque assim, a minha reação, Carol, naquele momento foi assim, não, não quero agora, no dia seguinte, fazer esse movimento, porque eu, como filha deles, e eu sou filha única, fiquei muito tempo envolvida nos cuidados dos dois. E foi um caminho também de estrutura na minha vida, de ter casado, de ter tido um filho, de seguir as minhas coisas também. Foi uma construção. E aí, de repente, no dia seguinte, vir pra cá e me envolver de novo nos cuidados dele, assim, de uma maneira tão intensa, sem dar aham, poder ele sentir o vazio da perda da aham, minha mãe, de ter outras pessoas para dar suporte para ele além de mim, eu falei, não, isso eu não quero agora. E aí passaram-se 4 meses e numa conversa com meu marido ele falou, Ju, você tem certeza? Talvez seja bom, porque para mim tava super puxado também, Carol, porque eu tava assim com um bebê pequeno e com meu pai que internava, desinternava, internava, desinternava e eu ficava indo de uma casa para outra. Eu falei, não, realmente é verdade. Acho que pode ser bom para todo mundo. Pode ser uma relação ganha-ganha para todo sim, mundo. Para o meu pai vai ser muito bom, para mim vai ser muito bom, para o Martim vai ser muito bom. E aí nós reformamos a casa e foi uma coisa que fez parte desse processo de ressignificar, porque nessa reforma da casa acho que eu me aprofundei nesse processo de luto. Então eu comecei a olhar todas as coisas da minha mãe que eu já estava olhando e encaminhando, mas como eu vim para casa que era dela, eu tive que olhar tudo e pensar para quem que eu ia dar cada peça de roupa, o que que eu ia fazer com todos os colares que ela tinha e ela amava. Eu fui abrindo todos os livros dela e nesse processo de olhar cada uma das coisas dela, eu fui percebendo o quanto que ela deixou para mim, quanto de ausência tinha dela aqui dentro dessa casa, mas quanto de presença tinha em cada detalhe, em cada coisa que ela deixou. Então foi um processo bem bonito que eu pude viver. O meu pai ficou mais cuidando da parte burocrática, ele não conseguia, ele não queria olhar para as roupas, etc. Então eu encabecei essa parte e ele encabeçou a outra. E aí o meu pai começou a esse processo de algumas internações e logo no começo, como ele já tinha estabelecido esse vínculo com o Daniel, eu falei, gente, meu pai tem uma doença grave, ameaçadora continuidade da vida. Ele é um caso de cuidados paliativos, porque muitas vezes a gente pensa só em cuidados paliativos, né? Em geral, um estereótipo, aquele finalzão de vida, né? Quando não se tem mais nada para fazer. Ou, e muitas vezes, pacientes oncológicos. Eu vejo que é a associação que grande parte das pessoas faz. E meu pai não estava muito dentro disso. aham, E aí eu conversei com o Daniel, ele começou a acompanhar meu pai. Nisso a gente encaminhou aquele meu pai para uma terapeuta especializada em luto, o que foi ótimo. maravilhoso também, porque ele teve suporte para viver uma coisa que ele nunca imaginou que ele fosse viver. Ele sempre achou que ele fosse morrer antes do que minha mãe. Então ele foi muito surpreendido por aquilo, para ele foi muito difícil. E aí, quando se passaram 4 meses, meu pai estava mais estruturado, ele tinha uma rede de apoio. E aí eu senti que tinha espaço para vir para essa casa e morarmos juntos, de Aham, fato. E,
E aí ele morreu de uma forma súbita. Ele tinha passado por 2 internações. Na última internação eu conversei com o Daniel. Falei, Daniel, então, me conta a real, assim, o que está acontecendo? Para mim é importante saber com o que eu estou lidando, até para entender o que fazer com alguns desejos que eu sei que meu pai tem, se eu faço ou se eu não faço. Ou coisas que, às vezes, quando você tem uma pessoa que tem questões de saúde, sabe quando você fica assim, ah, não, tem que comer tal coisa, ou não pode comer X coisa, será que vale a pena, nesse momento, ficar nisso? Ou deixa ele fazer o que ele tem vontade, Aham. sabe? E ele me falou, olha, Júlia, a gente está caminhando realmente para uma fase final, a tendência é que seu pai comece a passar por mais e mais internações, até que em dado momento a gente vai decidir até onde a gente quer ir. Então eu saí daquela internação muito me preparando para um cenário parecido do que eu tinha vivido com minha mãe, que foi uma morte hospitalar, onde eu estava ali do lado dela e vários um período bem dilatado assim de tempo Um de cenário até desenhado e programado, né? Onde você consegue enxergar de maneira muito clara, né? A pessoa como se fosse uma vela apagando devagarzinho, né? Então eu falei assim, bom, então eu sabia, desde que minha mãe tinha morrido, eu sabia que meu pai não ia viver tanto tempo. Mas ali eu tava com um cenário mais claro assim, ó, realmente está chegando num fim. Não Uhum. sabemos quanto tempo, é difícil dizer, mas é esse o caminho provavelmente que vai acontecer. E aí, gata, aconteceu tudo diferente. Ouvida, né? Que vida é essa, né? Que deixa E a gente, foi às um vezes, né, tão presente, assim, surpresa. também. E para mim, acho que foi um presente também, Carol, de alguma maneira, de ter acontecido assim tão diferente, porque a morte da minha mãe foi muito bonita, assim, foi o estereótipo da beleza, foi muito tocante, foi um portal de amor e de conexão. Porque é isso, a gente estava ali, a gente estava super conectado, eu estava segurando a mão da minha mãe, eu senti a última respiração dela, toda a família teve tempo de chegar. Então, no quarto do hospital, assim, tava todo mundo, meu neném no meu colo, meu marido, o meu pai, os irmãos da minha mãe, as minhas primas. Então, tava a amiga da minha mãe teve tempo de chegar. Então, foi uma despedida com todos os convidados ali, todo mundo ali junto, dando suporte para que ela fosse. E o Uhum. meu pai morreu no supermercado, no Pão de Açúcar, sozinho, de uma vez só, sem aviso. E, e foi muito, acho que bonito, não sei se é essa palavra, mas também de ver a beleza dentro dessa experiência também, enfim, que foi, a história dele foi outra, e como que eu podia, é, agora eu sei o que eu quero dizer, o bonito que eu quero dizer foi que, assim, na morte da minha mãe, além da despedida, teve todo o pós, né, do enterro, o que, que eu ia fazer, eu vesti a minha mãe, eu escolhi a roupa que minha mãe ia usar, eu maquiei a minha mãe, eu limpei o corpo da minha mãe, eu pedi para que amigas delas cantassem uma música no velório. Então a gente fez várias coisas que tinham muito sentido ali. Uhum. E na morte do meu pai, eu recebi simplesmente 300 telefonemas. Quando eu abri meu celular, tinha WhatsApp, mensagem no Instagram, no Facebook, um monte de gente me ligando. E na hora que eu atendi o telefone, que já tinha sido 40 minutos da morte dele, enfim, já tinha tudo acontecido. E eu cheguei no supermercado com a cena, acho que mais bizarra possível. Que era assim, totalmente distante do que eu tinha vivido com a minha mãe, que era aquele Eu imagino. quarto silencioso, com as pessoas ali conectadas. Não foi isso. Eu cheguei no Pão de Açúcar com meu pai deitado no chão, embrulhado num papel alumínio, com uma fileira de cerveja de um lado, uma melancia jogada do outro, polícia, pessoas já da família que tinham chegado, os caixas do supermercado. Então foi assim, eu cheguei ali, era essa cena. E foi um processo de entender o que dentro daquele cenário era possível de ser feito por mim, por ele, pelo meu filho depois. Então, eu não pude vestir o meu pai, arrumar o meu pai como eu tinha arrumado a minha mãe.
por conta até do lugar que ele faleceu. Uhum. Mas aos pouquinhos, para mim era muito importante fazer uma despedida também, que fosse digna e que tivesse a ver com ele, que tivesse sentido para ele, que tivesse sentido para mim. E aquilo eu estava fazendo não só em nome dele, mas era muito para mim também, Carol. Era muito para o meu filho, era muito para quem estava ali. E aí, aos pouquinhos, eu fui dentro daquele cenário, tentando descobrir como fazer isso. E aí foram outros caminhos. Não tinha sentido cantar uma música, porque meu pai não tinha conexão nenhuma com coral. Mas Uhum. daí eu fui descobrindo o que fazer dentro daquele cenário. E também uma grande diferença que eu tive na morte dele é que o Martinho, meu filho, não tinha 8 meses. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Então eu não conseguia ficar tanto tempo desgrudada dele, ele já tinha percebido que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu vim buscar as roupas do meu pai aqui. Existia a Então eu ausência do tinha, avô. Cadê o avô? Cadê o bar, né? é, então eu tinha que dar essa atenção também pro Martim e pensar o que fazer com ele É, dentro da situação. tem uma foto que você. Até recentemente eu revisitei essa foto, acho que foi no dia de finados, inclusive. É uma foto incrível, que tá o velório do teu pai, Martim tá sentadinho no chão, você tá sentadinha no chão com ele, com uma folha de cartolina, um papel grande, e vocês dois estão desenhando. O tanto de informação e o tanto de beleza e riqueza que tem aquela foto, eu acho que todo mundo que olha entende, talvez você não entenda o impacto que é pra gente, porque também ela é carregada de amor, sabe, Júlia? Como é que é para você, nesse cenário, ter o seu filho, responder para o seu filho, explicar para o seu filho que o avô foi embora, ele agora que já vivia com o avô em casa, que já tinha entendido que ele não tinha uma vovó, que o avô às vezes internava, né? Tinha essas intercorrências. Como é que foi isso? Como é que você fez? Então, quando o meu pai morreu, o Martim já tinha 1 ano e 8 meses, então eu sabia que ia ser muito diferente de quando ele tinha 8, que realmente eu não tive que falar muita coisa, né? Ele estava ali junto comigo, participou, eu falava da minha mãe depois para ele, mas era uma compreensão diferente e um vínculo diferente, porque como você falou, nós estávamos já morando juntos há 6 meses. Uhum. Então o Martim estava muito ligado ao meu pai. E depois que, enfim, que eu cheguei no supermercado, vi meu pai, fiquei muito ali conectada comigo e respirando aquilo dentro de mim, um dos balõezinhos que abriu na minha cabeça é pensar assim, bom, eu vou precisar entender como encaminhar essa questão com o Martim. E aí eu vim buscar horas depois a roupa do meu pai em casa, que era a roupa que ele ia ser enterrado, e o Martim me viu, né, assim, mamãe! Eu assim, não sabia ainda exatamente o que eu ia fazer. Eu falei, Martim, a mamãe agora não pode ficar aqui, você vai ficar com a Nil. O Bá tá precisando, que ele chamava meu pai de Bá. Ele tá precisando da mamãe, eu vou até ali e já volto. E aí, nesse tempo, Carol, eu fui muito me conectando comigo, entendendo o que eu podia fazer e eu recorri a algumas ajudas que eu tinha. Então, uma foi a Gabriela Casselato, que era a terapeuta do meu pai. Então, assim que eu soube que meu pai tinha morrido e eu estava num restaurante a 30 minutos do mercado, além de sentir tudo que eu estava sentindo, eu quis mandar uma mensagem para algumas pessoas ali chave para mim que eu queria que tivesse e-mail de prontidão, que se eu precisasse eu podia contar. Então a Gabriela foi uma delas, o Plínio Kutaiti, que é do Sírio, foi outra que eu falei, Plínio, aconteceu isso, me manda amor, porque vou viver isso agora. Mandei uma mensagem pro Daniel, porque por algum motivo eu achava que eu ia precisar dele e eu nem sabia o porquê, mas eu super precisei. Com certeza. Por conta de onde meu pai morreu e tudo, foi muito importante, ele foi muito solícito. E mandei também uma mensagem para a Érica do Instituto Entrelaços, com quem eu tinha feito um curso sobre luta infantil já.
Então eu tinha já meio acionado essas ajudas e fui conversando um pouco com elas, assim, bom, o que que vocês acham? Estou um pouco na dúvida. Para mim, eu acho importante, eu queria que o Martim tivesse a oportunidade de se despedir do meu pai, mas ainda estou ainda um pouco sem conseguir vislumbrar como vai ser isso. E aí a gente foi conversando um pouco. E tem uma coisa que é do meu jeito, que eu gosto de conversar e de ouvir. Em um momento eu paro e me conecto comigo para sentir o que, que faz sentido, o que, que cabe ali naquele momento, que é muito o que acontece do encontro, né, com o Martim. Então eu cheguei em casa e, enfim, já estava meio tarde. Eu expliquei para ele, falei assim: ah, Martim, amanhã a gente vai se despedir do vovô. O vovô estava doente. E comecei a explicar um pouquinho para ele, mas assim, sem grandes explicações, porque é isso, ele com a idade que ele tinha, de 1 ano e 8 meses, não tinha noção do que é finitude, inversibilidade, eram conceitos muito abstratos. Então, assim, de uma forma leve e rápida, assim, expliquei para ele, a gente começou a fazer ali um desenho e aí ele foi dormir. E aí, no dia seguinte, no velório do meu pai, que eu já tinha feito ali as coisas que eu achava importantes para mim fazer, que foi cozinhar, que foi espalhar várias fotos de momentos que meu pai tinha vivido e alegres. Eu quis espalhar flores ali no lugar do velório, porque eu pessoalmente não gosto de coroa de flores, então eu quis fazer meus arranjos. Eu ainda estava um pouco dividida entre levá-lo ou não para o velório, porque tinha muita gente. E, e não estava com tanto espaço, e cada um nessa hora também tem uma opinião, né? Tinha gente que fala assim, não, e o Martim, onde tá? Ele não vai vir? Daí outras pessoas, nossa, não traz, porque daí já é a segunda morte que ele vai viver e tal. Mas tinha uma coisa dentro de mim muito forte, Carol, que eu queria que o Martim, tivesse a oportunidade de se despedir do avô e que ele tivesse espaço para poder sentir o que quer que fosse, né? Que se fosse tristeza, que se fosse saudade, eu queria dar esse espaço para ele. Eu queria A que... maneira dele, né? Do jeitinho dele. Exato, exato. Então, dar permissão para que ele pudesse viver aquilo. Uhum. Assim como eu quero que ele viva todas as alegrias que a vida trouxe inteiramente, eu queria que ele pudesse também viver isso, que realmente era triste. O avô dele tinha morrido e era uma perda que ele ia sentir, ia sofrer por ela, embora não tivesse tanto entendimento da finitude. E aí, num primeiro momento, eu levei o Martim, daí senti que não tinha espaço, daí ele acabou ficando embaixo com uma pessoa no carrinho. E o enterro do meu pai acabou atrasando muito tempo, e aí só as pessoas foram meio indo embora para almoçar. E aí, nesse momento, eu senti que ia acontecer, que ia dar para fazer aquela despedida naquele momento. E aí a gente levou o Martim para a sala onde estava meu pai. Eu já tinha explicado, enfim, que ele ia estar diferente, para situar um pouquinho de como ia ser. E aí ele ficou ali, na verdade, ele não, nem olhou meu pai inicialmente, ele ficou desenhando, a gente ficou quase 1 hora ali desenhando, e ele brincando com, com poucas pessoas que estavam na sala, e no momento ele quis comer uma das comidas que eu tinha preparado, o Martim é bem comilão, e na hora que ele foi pegar uma uva ali, ele viu o avô, ele falou, vovô, e continuou a desenhar. Eu falei, então, a gente veio se despedir dele. E aí, aos pouquinhos, assim, foi no cotidiano depois, Carol, que acho que foi elaborando, sentindo e dando contorno para essa experiência. Isso acho que foi uma das coisas que tanto a Gabriela como a Erika me falaram, né? Que acho que, enfim, não dá para fazer um intensivão agora. Com Assim, certeza. aconteceu isso, vamos elaborar, né? Assim como a gente tem um tempo dilatado para digerir uma experiência de perda, de luto, com a criança também é a mesma coisa, né? Ela precisa de tempo, precisa de espaço. Ela vai fazer depois as perguntas que ela sentir que ela quer saber respostas. E era com isso que eu fui lidando aos pouquinhos, né? No tempo dele, né, Júlia? Na demanda dele e no que fosse a vivência de vocês agora em retornar para casa com a ausência do vô, no dia a dia, na maneira lúdica da criança, né? A Moni Jaque está aqui falando que a hora que o Martim entrou, todos ficamos em silêncio. Foi lindo e forte. Eu imagino. Eu fico emocionada se eu vejo a foto, né? Eu acho que se eu estivesse presente vendo isso, com certeza. Júlia, tudo isso é um processo. E eu acho que o que fica, às vezes,
para mim, que estou ouvindo essa história, já ouvi essa história, partes dela antes, ficam claros algumas coisas, né? Primeiro, sempre um cuidado que você parece ter em todo o tempo em viver essas experiências. Parece que você não minimiza e, pelo contrário, usufrui delas com toda a intensidade que, de certa forma, uma vinda ao mundo, uma despedida, um adoecimento, um processo de cuidar de alguém que a gente ama, toda essa carga de emoção traz para a gente, né? E outra coisa de se autocuidar, que eu acho que talvez seja a grande tônica de tudo que você falou em todo esse processo. Sempre existiu um olhar, uma atenção para a Júlia e um cuidado com a Júlia, né? Depois disso tudo, passou o tempo, as coisas obviamente começam a tomar o seu lugar, a gente começa a digerir na nossa velocidade e significados novos começam a vir. E como é que tem sido para você, depois de tudo isso, olhar para trás, ver o que você já fez, que agora eu não vou dar mais spoiler, como é que tem sido para você essa história? Vou só falar duas coisas que acho que falar em relação ao processo do Martim, que acho que é importante Sim, dizer, por favor. que além de dar o suporte para ele, né, era sempre importante me lembrar de que eu também estava vivendo uma perda e algo que eu precisava de tempo e espaço para digerir. Então, mesmo ali no velório, foi uma coisa que a Gabriela me falou. Ela falou: não esqueça que você precisa também de suporte para, se alguém precisar ficar com o Martim, você tem essa pessoa para que você esteja ali com seu pai. Afinal de contas, você está indo se despedir do seu pai. E outra coisa que acho que é importante, que eu vejo que muitas pessoas, depois que eu comecei a compartilhar os relatos, às vezes traziam essa questão de como lidar com as crianças, se demonstra para a criança que está triste ou não, que ao demonstrar as minhas emoções para o Martim, isso não significa estar totalmente desorganizada na frente dele, mas mostrar que sim, a mamãe está triste, sim, a mamãe está com saudade, sim, a mamãe, enfim, o que eu quero que eu estivesse sentindo, dava permissão para que ele sentisse também e não se sentisse inadequado e sozinho naquela experiência. Porque muitas vezes eu vejo que em situações de perda e com criança não são às vezes só de pessoas, às vezes é um animal de estimação que morre, um peixinho. A gente vê às vezes tem uma propaganda que eu vi que a pessoa substitui o peixinho para ver se a criança não percebe que o peixinho morreu, e isso é muito ruim, né? Porque na verdade a criança vai lidar com inúmeras perdas ao longo da vida. E acho que quanto mais naturalidade a gente conseguir lidar com isso, dentro das condições que a gente tiver, do tempo que a gente tiver, e se você não tiver em condição para dar esse suporte para a criança, ver que pessoas você pode acionar para isso também, porque há mortes também que são muito duras e o adulto ali também não consegue dar esse suporte. Então, acho que foram coisas que também me ajudaram a saber que me mostrar vulnerável não era um problema para ele, era um serviço de alguma maneira, era benéfico para ele perceber que todos nós estávamos afetados por aquela experiência. Entendi. E aí, que você perguntou do que eu venho fazendo, quando a minha mãe estava nessa última internação, eu já tinha muito desejo de começar a compartilhar com as pessoas o que a gente tinha vivido, porque às vezes quando eu comentava com alguém, eu via que as pessoas viviam muito sem recursos internos e sem suporte também, que os profissionais que eu conhecia, a grande parte das pessoas não conhecia. Então eu falei para ela: mãe, eu queria fazer um projeto, alguma coisa para começar a falar sobre isso, a contar que essas coisas existem. E foi super lindo, que foi um dos últimos momentos assim que eu tive com a minha mãe de conexão e de trocar as ideias. E ela falou de novo assim: eu falava mesmo que você era Ideuda quando eu era criança. Então foi a última vez que eu ouvi esse Ideuda, e a gente ficou listando os temas do Café com Cuidado, que foi esse projeto que depois da morte dela eu comecei a fazer, que eram cafés da manhã ou cafés da tarde, para falar sobre essas experiências que a gente tem ao longo da vida, que podem, se a gente tiver suporte, se transformar também em oportunidades para o nosso desenvolvimento pessoal. E foi isso que eu senti muito que eu vivi. Acho que eu vivi nessas experiências, não tem como dizer que não são experiências dolorosas ou desafiadoras, mas ao mesmo tempo também foram experiências que me trouxeram muito amadurecimento, que me fez me desenvolver muito, acho que como pessoa, e mesmo meus pais também dentro desse processo. Por eles terem tido suporte, eu acho que eles partiram grandiosos, cada um deles, da maneira
com que cada um pôde. Então, a intenção de falar sobre isso é apontar esses caminhos e possibilidades. Júlia, eu acho fabuloso quando você traz essa necessidade de ter o suporte adequado para a gente viver essas experiências da maneira mais plena e, de certa forma, estar atento ao cuidado próprio para estar inteiro ao lado de quem a gente ama, né? A atenção especial da gente cuidar de quem está cuidando. Toda vez que eu olho para você, é como se desse um brilho assim sobre cuidado, e eu acho isso extremamente importante. A gente já está caminhando para o final, já está faltando só. Passa rápido, né? Ai, que agonia! Temos Eu fiquei 56 recapitulando minutos essa aqui. semana tanta coisa. Eu falei, gente, é difícil organizar em 1 hora, tem que passar rápido. E porque são muitos, são várias histórias numa só, né, Júlia? Por mais que a gente falou de tantas histórias aqui que, na verdade, tem histórias que por si só já dariam uma live inteira só delas. Júlia, primeiro, obrigada. Eu acho que você, quando chega e abre esse assunto com tanta sensibilidade para todo mundo, você, quando mostra isso para as pessoas com as imagens que você registrou, que estão lá no seu Instagram, quando você coloca os seus textinhos, quando você começa a fazer o café com cuidado, isso é uma maneira muito, muito gentil de demonstrar para as pessoas que isso é possível de acontecer na prática, se a gente está sendo cuidado e se a gente está se autocuidando também. Mas, Júlia, eu sempre termino essas conversas puxando um ganchinho, né? Que é um ganchinho. Eu sou apaixonada com a palavra legado. E eu acho que se a gente às vezes vive uma vida aqui nesse mundo pensando no que você quer deixar, ou que marca, ou que impressão você quer deixar quando você for embora, talvez a gente ache bons motivos para estar aqui. As pessoas estão agradecendo, dando parabéns pela sua sensibilidade de compartilhar isso, e eu agradeço demais. Mas então, me conta, que legado, Júlia, você quer deixar quando você for embora daqui? Carol, quanto tempo a gente tem aqui para refletir sobre isso? Acho que tem 2 lugares, Carol. Acho que uma primeira coisa para mim, e acho que é o que me guiou em toda essa... que me guia na minha vida, é muito essa busca de conexão pessoal mesmo. Acho que tudo que eu compartilho é porque eu busco estar bem pertinho de mim e conectada comigo. Então, uma das coisas que eu quero deixar é uma pessoa que viveu conectada consigo, se escutando, tentando ser gentil, tropeçando, levantando, enfim. Acho que o que eu quero deixar tem muito a ver com o que eu cultivo internamente. E o que eu cultivo eu quero compartilhar, eu quero dar voz para outras pessoas que viveram também outras experiências, porque eu sei que a minha, enfim, é um recorte, né? Uma experiência limitada. Então, nos projetos, a intenção é permitir com que outras pessoas falem também, para que cada um possa, dentro dos desafios que estiver enfrentando na vida, ter recursos, ter ferramentas, ter informação para viver inteira o que a vida trouxer. Acho que o maior legado, talvez, que eu queira deixar para mim e para os outros é isso, essa possibilidade de estar inteira no que acontecer e de conseguir acolher e respirar o que estiver sendo apresentado. Acho que tem a ver com isso. Eu acho que é um ótimo legado, é um ótimo motivo para a gente estar vivendo essa vida, não? Doutor Plínio está ali te chamando de Júlia Generosa, que bonitinho. Plínio. O Plínio foi muito importante. Ele fala algo que agora eu vejo já muita gente falando, né? Que é o cuidar, cuidar-se, ser cuidado. Eu acho que é a tríade do cuidado. E essa tríade guiou muito, acho que, a minha história com os meus pais. Acho que foi muito essa experiência também de ver cada um transitando nesses lugares, né? De ser cuidado, de cuidar também, que nós três, acho que a gente ia alternando esses papéis também, e de aprender a se cuidar e de perceber a importância desse cuidado pessoal na qualidade dessas experiências. Acho que para viver coisas desafiadoras, a gente tem que estar muito conectado com a gente, muito perto da gente mesmo, porque a gente tem que contar com a gente. Então, quanto mais cuidados estivermos, né, quanto mais inteiros estivermos, atentos, gentis, generosos conosco, acho que
mais leve pode ser. Certamente, Júlia. Eu só quero terminar dizendo, eu desejo vida longa ao Café com Cuidado. Eu acho que houve um tempinho e a gente está vivendo uma época que está difícil a gente juntar novamente a turma em volta da mesa, aquela conversa gostosa. Eu tive a honra de ser convidada uma vez para esse café. Bom, É muito bacana, uma experiência de extrema sensibilidade e generosidade. E eu, particularmente, desejo que o Café com Cuidado volte, continue, seja talvez redesenhado, se a gente não puder estar pertinho. Mas eu acho que projetos como esse fazem a diferença na vida das pessoas, de quem experimenta, de quem pode compartilhar. Júlia, obrigada. Foi muito bacana. Eu estou lendo os comentários aqui. Eu tô tirando foto da tela, gente, porque eu não consigo, eu sou astigmática, eu não consigo ler uma palavra. Tô tirando os prints pra poder ler. Manda! Porque depois esses comentários são apagados. Na hora que a gente desliga, é frustrante até, eu printei as telas. Eu vou Você conseguir printou? ler. Ai, que Obrigada, bom. Carol, pelo convite. Achei um desafio, enfim, tentar sintetizar essa experiência nesse tempo. Obrigada por abrir esse espaço para falar. Parabéns pelo seu projeto, por fazer essas lives. Obrigada pelo carinho, pela torcida em relação ao Café com Cuidado. Ele vai voltar. Que Mas bom. esse ano, né, gente, que não dei conta de retomar tudo. Então ele ficou no modo avião para que eu vivesse aqui umas outras coisas, mas já já ele volta. Estou aqui na torcida, viu? Obrigada por ter aceito a conversa. Vão ter outras. Depois a gente combina outros bate-papo desses. E a gente segue se falando. Gente, obrigada. Um beijo. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigada.